Olá e sejam bem-vindos ao E2. O culto do valor da liberdade que todos identificam em José Pacheco Pereira teve reconhecimento com a condecoração atribuída pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, a Gran Cruz da Ordem da Liberdade. Tem 68 anos, é historiador, militante político e comentador. Foi líder parlamentar do PSD e deputado durante 4 legislaturas. Foi também eurodeputado e vice-presidente do Parlamento Europeu. É o proprietário da maior biblioteca e arquivo privado de Portugal, Efêmera, que contém mais de 200 mil títulos e com quilómetros de extensão. Atualmente participa no programa Quadratura do Círculo e apresenta o programa Ponto Contra Ponto, ambos na SIC Notícias, sendo ainda cronista no Jornal Público e na revista Sábado. Temos connosco José Pacheco Pereira. Olá, Dr. Pacheco Pereira. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Superior de Comunicação Social. Com todo gosto. E ao E2. Eu começo por lhe perguntar, porque recentemente tivemos o 4º Congresso dos Jornalistas e o seu programa, o Ponto Contra Ponto, é sobre também os média, a comunicação social, e é muito crítico dos nossos média. E em vários artigos que eu li, chegou a dizer que, por exemplo, o jornalismo económico é mainstream, pensamento único, e que a nossa comunicação social tem, por exemplo, deficiências conjunturais e estruturais. Eu não quero aqui discutir o porquê de ter dito estas afirmações, mas sim outra coisa. Se apesar de tudo isto, nós não estávamos pior se não tivéssemos o jornalismo que temos? Não, mas com certeza, isso põe em causa a qualidade, eu critico muitas vezes a qualidade do produto jornalístico, mas não o substituía por nada. Acima de tudo, não o substituía pelo não-jornalismo, que é o que acontece hoje quando as pessoas obtêm grande parte da informação sobre o mundo à sua volta nas redes sociais, ou em blogs, ou em sites, cuja qualidade não é editada e, portanto, a qualidade da informação não é verificada. Não há sociedade democrática sem jornais. Jornais de comunicação social. E isso, para mim, é essencial. Portanto, quando eu me queixo dos jornais e da comunicação social, é porque acho que isso ajuda a enfraquecer a democracia. E a precariedade dos jovens, e talvez associada também à saída dos veteranos, à falta de memória das relações, é um dos principais problemas. É um problema, não é o único. Quer dizer, não é só o problema... o modelo de negócio, que também agora é um problema. Não, o nosso jornalismo neste momento tem 2 problemas maiores, chamemos assim. Um que é antigo e que vem da própria qualidade do trabalho jornalístico, em que há um grande problema de edição, a figura do editor, aquele que é suposto dizer isto publica-se, isto não se publica, isto não se publica porque é preciso ter esta e esta confirmação. O que acontece é que as redações têm pouco este tipo de trabalho. E, portanto, os produtos jornalísticos são muitas vezes de má qualidade ou muito superficiais. Depois há um segundo problema que tem a ver com a migração do chamado modelo de negócio do papel ou dos meios tradicionais para o digital. E esse problema muitas vezes ilude o outro, quando na realidade eu continuo a achar, e não há nada que me mostre o contrário, até na experiência de outros jornais que têm o mesmo tipo de questões, que um bom trabalho jornalístico não seja sempre vendável, mesmo até vendável. Ilude em que sentido? Ilude porque as pessoas não se limitam a passar do papel para o digital. Acham que o digital tem qualidades que na prática significam, em muitos casos, abandonar critérios do jornalismo. Por exemplo, quando eu vejo num órgão de comunicação social como a televisão, num noticiário, incluir informação sobre as redes sociais, retirada das redes sociais, ou quando vejo os jornalistas a defender aquilo que se costuma chamar jornalismo do cidadão, que não é jornalismo. Quando eu vejo as pessoas a fazer isso, isto é uma prática suicidária, porque o jornalismo é uma atividade profissional e é suposto que tenha profissionais que sejam capazes de transformar um evento, um acontecimento, em notícia. E este processo tem regras. É isto que é suposto que se aprenda nas escolas ou que se aprenda na tarimba das redações. O que acontece é que hoje existe a ilusão da imediaticidade, da pouca importância da verificação das notícias, da colocação no mesmo plano de notícias verdadeiras e notícias umas falsas, outras que sugerem falsidades. E, portanto, o que acontece é que a perda dessa mediação profissional, que é fundamental no trabalho jornalístico, dá cabo do jornalismo. E o que acontece é que quando se está a passar, em muitos casos, para o digital,
A figura do Usa-se isso como gatekeeper argumento. está a desaparecer. Não, usa-se como argumento o abandono de critérios de rigor. Porque o digital é em tempo real, tanto quanto possível, porque com a pressa de dar em primeiro lugar as notícias ou com a pressa de tratar aquilo que é uma agenda muito estereotipada, o que se passa é que os defeitos do jornalismo no papel ou nos outros meios passam para o digital. E existe um deslumbramento tecnológico sobre o digital. Há coisas que resultam melhor online e há coisas que resultam melhor com os meios clássicos. E, portanto, o que acontece é que a gente deita fora o menino com a água de banho, e não só a água de banho. E também tivemos conhecimento agora, recentemente, que o diretor do Jornal Público dispensou jornalistas como o Paulo Moura, o português mais premiado, o jornalista português mais premiado, a Alexandra Lucas Coelho e o José Vitor Malheiros. E eu queria lhe perguntar que analisasse estas dispensas, por assim dizer, à luz de 2 pontos. A primeira foi que esse mesmo diretor disse que o jornalismo não está em crise. Disse-o no Congresso e disse-o numa crónica assinada. E também porque é conhecida a filiação política do diretor, não é? De direita, fundou o Observador, e estas pessoas estão assumidamente de esquerda. Portanto, queria que analisasse... Eu não conheço os casos concretos. Aquele que eu conheço melhor não pode ser sacada a responsabilidade direta ao atual diretor do Público. Mas eu não conheço e, portanto, não queria discutir casos, não tenho nenhum problema em discuti-los se conhecer exatamente as circunstâncias em que isso aconteceu. Já não concordo com as posições do diretor do Público em relação a que não há crise no jornalismo. Eu li o editorial e o editorial é muito interessante porque tem muitas das ilusões que existem hoje face às novas tecnologias. A ideia, por exemplo, de que há um maior feedback, que se sabe melhor o que é que os leitores querem e que, de alguma maneira, o jornalismo tem que se adaptar àquilo que os leitores querem. Ora, o princípio básico de uma profissão é, particularmente uma profissão como o jornalismo, que trata de uma matéria particularmente perigosa, particularmente volátil, que é, no fundo, o espaço público da democracia, é suposto que não seja o critério da procura que condicione a produção de conteúdos e a elaboração do jornal. Acresce que é muito ilusório. Quais são os critérios de procura? Ou seja, como é que nós sabemos o que é que as pessoas querem? Nós sabemos isso pelas audiências, mas sabemos isso também pelas partilhas, por exemplo. Mas isso é um mecanismo muito ilusório. A TVI, por exemplo, quando fez o documentário sobre o meu arquivo, não se tratou apenas de fazer um documentário que foi muito corajoso, porque foi colocado no prime time, ou seja, foi colocado no Jornal das 8, antes da telenovela, portanto, mais prime time do que aquilo não há, e não se verificou quebra de audiências. Portanto, há uma ideia ilusória... As pessoas querem ver a grande... Há uma ideia ilusória, que cria um círculo vicioso. E também da própria saciedade da informação. O José Alberto Carvalho costuma dizer que há uma ilusória sensação de saciedade em relação àquilo que as pessoas possam pensar. Mas as pessoas são pouco informadas. As pessoas são menos informadas do que parece. Porque há tanta informação que ela dispersa. Não é isso, mas a agenda é muito estereotipada. Se vir um telejornal de cada um dos canais, salvo pequenas diferenças, os temas são os mesmos e a relevância dos temas é a mesma. Há muita subordinação ao poder, não porque os jornalistas tenham essa relação direta com o poder, mas porque o poder tem muita força. E uma das forças que tem é exatamente criar essa agenda. E mesmo que de forma não consciente, os jornalistas acabam por aceitar a força daquilo que lhes é imposto. E o que acontece é que coisas importantíssimas que acontecem no país, nós conhecemos muito mal o país. E o que acontece é que com o acantonamento das redações, principalmente em Lisboa, com a circunstância dos jornalistas, em muitos casos, terem apenas uma escassa experiência social, ou seja, frequentam todos os mesmos meios, vão aos mesmos restaurantes, leem, ou melhor, não leem os mesmos livros, têm uma visão do mundo muito parecida, aliás, também com as juventudes partidárias, porque, no fundo, há uma formação etária que é relevante para todos. Isso faz com que não saibam grande parte das coisas.
Por exemplo, eu dou sempre um exemplo que me parece muito característico da maneira como as coisas são maltratadas na televisão, que é a cobertura das manifestações da CGTP e a cobertura das manifestações mais modernas, como o Que se lixa a Troika, por exemplo. Enquanto que o mundo da manifestação do Que se lixa a Troika é próximo do mundo de muitos jornalistas mais novos, o folclore, o design, a festa, todo um conjunto de... Até os próprios ideais, em certa medida. Exatamente. Portanto, aqui eles têm muito maior proximidade. Enquanto que a manifestação da CGTP, que pode ter muito mais gente, que em muitos casos mobiliza dezenas e dezenas de milhares de pessoas, e só por isso deveria ter uma informação mais qualificada. O que se passa é que aquele mundo é completamente alheio à experiência da maioria dos jornalistas que as cobrem. Ou seja, aquela gente ou são reformados e, portanto, vivem em certas zonas do país, na margem sul, em certas zonas que tiveram indústria e já não têm, Sacavém, Louros e mais. E quando trabalham num mundo que a maioria dos jornalistas não conhece. Quem é que entrou numa fábrica? Quantos é que entraram numa fábrica? Quantos é que sabem o que é um torno? Quantos é que sabem o que é o trabalho fabril? Quantos é que sabem como é que funciona uma fábrica têxtil no Norte? Que tipo de problemas existem? Não sabem, há também aqui uma falta de E isso faz que há uma quebra de empatia. E, portanto, são dois mundos estranhos. E essa quebra de empatia é agravada pelo domínio ideológico. Deu há bocado o exemplo. Para mim, o caso da imprensa económica é muito típico. Nós temos uma imprensa económica para a qual não há trabalhadores. Quer dizer, é uma imprensa económica que é feita da macroeconomia, das empresas, das bolsas, do PSI 20, dos negócios, muito manipulada, porque uma informação às vezes aí vale muito dinheiro, não é? E, portanto, há muitas agências de comunicação, que é um mundo muito obscuro, que deveria ter muito maior escrutínio, porque eu não percebo porque é que uma agência de comunicação é eficaz se não dá alguma coisa em troca aos jornalistas que trabalham com ela. E não me refiro aos que são assalariados diretos, são aqueles com que eles contactam. Você não consegue colocar uma notícia num jornal, por exemplo, na secção de advogados, se não pagar a uma agência de comunicação. E isso não tem sentido, porque depois a notícia aparece como uma notícia. E, portanto, há o acesso através das agências de comunicação e das coisas que mais deturpam o funcionamento do jornalismo. E como nós temos uma imprensa económica que vive nas empresas, nos empresários, que é sem dúvida importante, mas no qual não há o mundo do trabalho. Quem é que se arrisca a fazer, por exemplo, um artigo de fundo sobre as condições de trabalho nos supermercados? Quando muitos dos anunciantes são exatamente gente ligada aos supermercados. Quem é que se arrisca a fazer uma entrevista dura, porque pode ser bem dura, para já não encontra ninguém, porque as pessoas têm medo de perder o emprego. Mas, enfim, podiam fazer uma reportagem sobre as condições de trabalho em muitas fábricas têxteis, por exemplo, que em muitos casos são péssimas. Mas isso já não faz parte da economia. Esta conversa dava para estarmos aqui imenso tempo, mas eu queria avançar em mais alguns temas, nomeadamente agora com o seu arquivo, não é? A sua biblioteca, a Efêmera, que tem mais de 200 mil títulos. E porquê é que só uma pessoa tem a ambição de conseguir controlar cada momento deste arquivo? Não, vá lá ver. Ele é controlável porque é organizado. Sim, tem a questão dos voluntários. Não. Primeiro é organizado por mim, em grande parte. E, portanto, a organização, se alguém lá for e passar algum tempo a olhar para as estantes, por exemplo, percebe a organização, porque é uma organização consistente. Depois, nós podemos separar a biblioteca do arquivo, que não é a mesma coisa. A biblioteca tem duas partes, os livros e os periódicos. E depois o arquivo, que tem panfletos, cartazes, comunicados, manuscritos, espólios pessoais. O grande esforço que se faz é fazer um inventário ou uma descrição mal as coisas entram. Portanto, se for ao site que nós temos e ao blog, neste momento temos um site e um blog, encontra um inventário, mesmo que sumário, de tudo que lá está. Nos arquivos mais importantes, como é o caso do arquivo Sá Carneiro, por exemplo, ou outros, não se limita a ter uma descrição genérica, tem, por exemplo, uma listagem das pastas, com uma listagem do conteúdo. Em alguns casos, quando se trata de arquivos ou de espólios mais pequenos, o nosso esforço
é digitalizar tudo e colocar tudo acessível. E para aí o papel dos voluntários é cada vez mais importante. Nós temos neste momento vários sítios no país onde os Alguns até voluntários... são conhecidos, o Adelino Gomes, a Júlia Sim, Leitão por Barros, exemplo, professora aqui na exatamente, escola. aqui professores daqui, mas não só. Pessoas que não têm, que não são conhecidas publicamente, anónimos, sim, claro. mas que nem sequer têm preparação. Às vezes as pessoas dizem, mas eles vão tratar um arquivo, não têm preparação. Sim, em alguns casos não têm. Para além de aprenderem, a coisa também não é tão complicada como isso, em alguns casos, há muitas tarefas que demoram muito tempo a fazer. Por exemplo, nós estamos neste momento na Lei de Vagar, no sítio, no espaço que lá temos, a tratar, na LX Factory, a tratar um arquivo de 100 anos de correspondência à volta de um comerciante no Porto, que foi descoberto numa casa. Nós não sabemos sequer se aquilo tem, à partida a gente não sabe se aquilo tem interesse. E quase certeza que não tem, 90% não tem, mas os 10% sobrantes são muito importantes. Mas a primeira coisa que é preciso fazer é organizar, é limpá-lo, é tirar os agrafos, é colocá-lo por ordem cronológica. Isso é uma tarefa que demora muito tempo e é uma tarefa que um conjunto de voluntários está a fazer. E ao mesmo tempo, como são curiosos, vão lendo as cartas e de vez em quando encontram uma coisa interessante e assinalam. Claro que isso não substitui depois uma procura mais sistemática. O que eu queria perguntar é, como é que consegue e qual é o segredo? Porque para conseguir ter um arquivo com mais, e uma biblioteca também, com 200 mil títulos, quer dizer... Não tenho vida social. Pois, era isso que eu lhe ia perguntar. Quer dizer, grande parte da coisa sua que eu vida, troco bem, quer dizer... Grande parte da sua vida, não vou, o seu dia é vou. dedicado a isto. Grande parte e depois, como há um método, as coisas fazem-se depressa. Há uma espécie de cadeia de produção. É como o sistema Ford nas fábricas, é como a Auto Europa, só que não tem robôs, não é? Tem uma cadeia de produção e nessa cadeia de produção, havendo espaço, o grande problema neste momento que eu tenho é um problema de espaço, tenho agora que reconstruir uma outra casa, havendo espaço... E a sua propriedade já é grande, na Marmeleira? São várias casas. Já são várias casas, sim, exatamente. Várias as pessoas não têm muita noção. Como é que é? Neste momento são 6. 6 casas. Algumas são pequenas, outras são maiores. Mas todas interligadas? Todas interligadas, todas juntas umas às outras. E agora adquiri mais uma, portanto, essa vai ter pela primeira vez uma parte de armazenamento de massa, chamemos assim, constantes, autoportantes e tal. Portanto, eu penso colocar ali pelo menos 1 quilómetro de... E já tem 5. E já tem cerca de 5. Cerca de 5 quilómetros, mais 1 quilómetro. Enfim, eu queria agora concentrar-me no nome, efêmera, que vem no grego, não é? E que é o nosso português, efêmero, que é algo que não é feito para durar muito... Exatamente, a gente faz o contrário. Pronto, é isso que eu queria. Como é que se consegue guardar aquilo que supostamente não se destina a ser guardado? Temos aqui um paradoxo, não é? Não é o mesmo que guardar, tentar pôr a água do mar na palma das mãos, não é? É mesmo isso. É uma boa metáfora, é o que nós tentamos fazer. Pôr o mar, não é a água do mar, nas mãos. Mas a verdade é que a parte que fica nas mãos é já muito importante para a nossa memória coletiva. E um dos aspectos que nós vivemos nesta sociedade é a perda de memória. Aliás, os meios de comunicação têm um papel importante porque têm cada vez memória mais curta. Portanto, o que nós fazemos é um esforço contra a efemeridade das coisas, tratando coisas que são, pela sua natureza, efêmeras. E o tipo de coisas que nós já conseguimos salvar e que estão, enfim, depositadas, tratadas, inventariadas, já justificavam um grande esforço. E com os voluntários nós conseguimos ter um output maior do que grandes arquivos e sem um tostão do Estado. Portanto, sim, essa também é a sua questão em relação à Fundação, porque a legislação... A minha intenção, repare, nós agora vamos constituir uma associação cultural para dar um enquadramento institucional, mas uma associação cultural sem fins lucrativos. Não há transferência de património, neste caso. A minha intenção era fazer uma fundação. Antes que o governo anterior mandou fazer uma lei das fundações, a meia dúzia de funcionários das finanças, e aquilo não funciona. Nem combateu a fraude, como era suposto, que deu má fama às fundações, verdadeiramente não combateu a fraude, e o resultado final é uma lei que serve às grandes fundações. Nós devíamos fazer em Portugal uma coisa que existe no Reino Unido, por exemplo, e nos Estados Unidos, que é um modelo organizativo mais adaptado a pequenas e médias fundações. E logo que isso se consiga fazer, eu tenho feito lobby, chamemos assim, junto de várias entidades, no sentido
Ministro da Cultura, o Presidente da República, o Conselho das Fundações. Logo que isso se consiga, eu faço a transferência do património. Para a O património com esta dimensão deve ser público. Eu queria, apesar de estarmos a ficar sem tempo, eu queria abordar aqui ainda o plano político e depois mais uma questão para terminarmos. No plano político, quer dizer, sabemos que é militante do PSD. Exatamente, com as contas em dia. Exatamente, mas ouvindo falar, também sabemos que parece que já não é do PSD. Mas isso é porque o PSD mudou, não é porque exatamente, mas porquê é que preciso continuar no PSD? Tenho uma vaga esperança. É uma boa pergunta, quer dizer, é que eu não tenho uma resposta fácil de dar. Tenho um respeito pelo eleitorado, há uma parte importante do eleitorado. Eu conheço muitos militantes do PSD vêm falar comigo na rua ou me escrevem. Portanto, há uma parte do eleitorado que tem o mesmo tipo de insatisfação que eu tenho em relação ao curso atual das coisas. Quando eu vejo o que o PSD publicou, por exemplo, nos 2 anos anteriores, parece um banco, parecem publicações de um banco. São exatamente iguais, grafismo, temas, texto, quer dizer, e esta dimensão... Perdeu-se a verdadeira social-democracia. Não, perdeu-se não só uma relação com um certo eleitorado, como se perdeu a noção de que este partido foi fundado por Sá Carneiro para ser um partido não de direita. E era aí que eu queria Entre o centro-direita e a centro-esquerda. Aliás, para ver o papel da memória, um dos cartazes que eu tenho lá do período inicial do PSD diz assim: o PSD é um partido de centro-esquerda. Por exemplo, feito no E hoje é impensável dizer isso. E, portanto, é por isso que a memória é importante. Como é a memória dos textos de Sá Carneiro, que toda a gente enche a boca com o nome de Sá Carneiro, mas não o leem, não é? Um dos aspectos fundamentais, por exemplo, Sá Carneiro tem 3 coisas fundamentais, e essas é que constituem e constituíram o PSD. A liberdade política, portanto, uma noção liberal no sentido político, uma noção de que a política não resolve todos os problemas do homem, uma noção, aliás, personalista, semelhante à do CDS, com origem na doutrina cristã, e, por último, uma noção de justiça social, ou seja, o papel do Estado é, de alguma maneira, usar impostos, o seu próprio funcionamento, serviços sociais, o Estado Social, para reequilibrar as desigualdades sociais. Mas o que é que o leva a acreditar que que o tempo possa mudar para que o PSD recupere os ideais de Sá Carneiro? Sei lá, uma boa pergunta, não sei responder. Eu não sei responder sobre o futuro. Eu já vi coisas que nunca pensei ver e declarações feitas, quer dizer, quando eu vejo um militante do PSD, um dirigente do PSD, dizer que a direita, quer dizer, classificando o seu próprio partido como de direita, é outro mundo, é um mundo que viola completamente a gênese do partido. Agora, e, no entanto, mantém-se. Mantenho, porque nós precisamos de um partido que faça exatamente esta relação entre o centro-direita e o centro-esquerda e que seja, nesta colocação, um partido de reformas, que há muitas reformas que são necessárias. O PS pode aproximar-se, às vezes aproxima-se, mas o atual PSD está longe de ser um partido com uma direção política que não tem nada a ver com a social-democracia. E também tenho conversado com alguma surpresa minha quando o ouço e leio criticar Marcelo, porque... Fala demais. Pois é que eu queria chegar. Mas ele tem sido antagonista de Pedro Passos Coelho, mesmo assim. Está bem, mas eu não julgo, esse não é o único fator. Eu tenho estima pelo Presidente e acho que ele fez um papel... Mas já não são divergências a mais aqui? Não, ele fez uma coisa muito importante que foi tentar recriar à sua volta um espaço de moderação que corresponde ao centro político. E, portanto, é natural que entre em conflito com o Passos Coelho. Agora, a questão que se coloca, para mim, a minha preocupação, que aliás já disse pessoalmente e já escrevi, é ao banalizar a intervenção presidencial, no dia em que os tempos forem mais difíceis, e é inevitável que os tempos vão ser mais difíceis, a banalização da palavra presidencial pode ser contra ele. E isso, para mim, é uma preocupação, porque nós precisamos de uma função presidencial. Para além de eu achar que ele fala sobre coisas que não devia falar. Não é? Eu não concebo um Presidente da República que se pronuncia sobre casos de justiça, como se pronunciou sobre aquela agressão dos iraquianos. Mas diz que já falou com ele e escreveu até na sua crónica, muito partilhada também nas redes sociais, a disfunção presidencial, e disse que Marcelo concordava consigo. E eu acho que, no fundo, ele concorda. Quer dizer,
É sempre difícil uma pessoa estar a dizer. Não, eu só estou a perguntar porque mas como disse que falou com ele, eu sei que do ele que estou a podia falar. ter dito que... Está bem, mas isso o que eu falo com o Presidente eu não conto. Não, uma coisa eu lhe posso dizer, o Marcelo é um homem suficientemente conhecedor da vida política, suficientemente inteligente, hábil e com uma formação sólida em muitos aspectos, sabe perfeitamente os riscos que corre. Mas, dito de outra maneira, apesar de sabe falar, perfeitamente os riscos que corre. Apesar dele falar muito, concorda com algumas coisas que ele diz. Com certeza, com muitas delas. Afinal, já não é assim tanta diferença. Não, está bem, mas uma coisa é concordar, outra coisa é achar. Às vezes concordo até sobre coisas que eu acho que ele não devia dizer. Mas eu concordo, não estou a dizer que o que ele tenha dito é mau. O que eu acho é que o Presidente da República não deve todos os dias pronunciar-se 3 vezes. Já reparou centenas de vezes que ele se pronunciou sobre tudo. Ele deve ter mais reserva e mais moderação. Mas também aproximou-se mais das pessoas, que era o objetivo. E depois, olha, isso ele próprio sabe, e eu sei, que cai de um dia para o outro. Isto é tudo muito bonito. Sim, quanto maior só... Há uma regra básica que vocês que vão trabalhar na comunicação social têm que compreender, que é you live by the press, you die by the press. Se vive na imprensa e na comunicação e não se faz outras coisas, morre-se por aí. Eu agora ia-lhe pedir alguma concisão nas respostas, porque já estamos mesmo a ficar sem tempo. Mas eu queria, e acho que é importante saber a sua resposta a estas duas questões. A primeira é, na entrevista que deu à Anabela Mota Ribeiro, aqui já há algum tempo, disse que era um adolescente petrificado. E, Dr. Pacheco Pereira, em que é que divergimos? Porque eu saí da adolescência há alguns anos e nunca me senti adolescente petrificado. É porque está a utilizar a palavra petrificado num sentido pejorativo e eu não a usei no sentido pejorativo. Não. A frase é do Churchill. A frase é do Churchill, sim. Mas identificou-se como Ou seja, não petrificado. reconheço nenhuma diferença entre o que... entre aquela parte do pensamento que não é só pensamento. Há uma parte do pensamento que é fundadora, é a genética da personalidade. Nessa parte do pensamento... Uma espécie de essência que ficou sempre. Eu nunca mudei. Pelo menos que eu tenha consciência. Nem com as circunstâncias da vida. Nada, não mudei. Aliás, devo dizer outra coisa, acho que verdadeiramente ninguém muda, mas isso é outra discussão. As pessoas podem ter mais experiência, podem ter mais conhecimento, podem ter feito asneiras e corrigir as asneiras, mas eu acho que a pessoa é formada naqueles anos. E é por isso que o que acontece nesses anos é decisivo para a vida toda. Mesmo para terminar, e esta minha pergunta não tem, obviamente, grande originalidade, mas eu tenho genuína curiosidade em saber o que é que está a ler. Isso é uma pergunta clássica que é... Mas eu tenho mesmo genuína curiosidade. Olha, a última coisa o Dr. Pacheco Pereira é um intelectual, mas sou daquelas pessoas que leio vários livros ao mesmo tempo. Devo dizer, a última coisa que eu li foi um livro sobre o movimento das sufragistas e os materiais, por causa do Ifembra, e os materiais produzidos pelos sufragistas. Portanto, está a ver, não é... Mas ao menos disse, pelo menos consegui. Sim, não é os maias, não estou a reler os maias do... Não, podia, porque nem a pessoa, nem aquelas não coisas. gosta de dizer, mas eu por acaso tinha mesmo genuína curiosidade em saber o que é que está a ler. Não, exatamente. Pronto, Dr. Pacheco, Pereira, é a resposta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É mesmo um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. E termina assim mais um Panorâmica. Podes continuar a acompanhar-nos no Facebook ou rever o nosso programa no nosso canal do YouTube. O E2 fica por aqui, mas volta na próxima terça-feira. Até lá, fica bem, boa noite e tenha uma ótima semana.